coisa, Renan. Ah, não tô, vai ter vigília. Ah, não vou poder ficar até às 6 da manhã. Mas até às 13 eu vou. É. A gente passava no bailão dançando a noite toda, rapaz, sorocoteando aí. Sabe que isso é uma falha nossa. É, eu vou até às 13 então. Vai até às 13, vai até às 2. Vamos voltar pra cima. Vamos voltando então para o nosso último bloco, né? O tempo voa quando a gente está meditando na palavra de Deus, agora já é quase 20 para o meio-dia e a gente tem muita coisa ainda para falar, tem muita coisa ainda para meditar. A gente parou no Salmo 3, tá? Para quem está nos acompanhando aí, um Salmo de Davi, uma oração de confiança ao Senhor. Ó Senhor, quanto se multiplicaram os meus inimigos, muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há para ele salvação em Deus. Porém tu, Senhor, é o escudo ao redor de mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o monte da sua santidade. Eu me deitei e dormi, e despertei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feriste todos os meus inimigos nos queixos. Os dentes dos ímpios quebrastes. Do Senhor vem a salvação, sobre o seu povo será a sua bênção. Amém? Amém. Casamento, Bonita, né, essa oração. casamento, a gente tem uma noção hoje referente a essa palavra. Hoje nós estávamos olhando, eu já disse, né, sobre Reis, no canal da Record, e vai começar essa transição aí, né, de Absalão, que vai perseguir o seu próprio pai. Então, o que eu vejo assim, essa oração, ela nos retrata assim, um pouco da adversidade que Davi vai passar agora, né? Mas ao mesmo tempo, né, a confiança em Deus. Então ali fala ali no primeiro fala da adversidade que ele vai passar, né? Ali ele fala do que ele viveu, né, o Sadi. Tudo ele fala, e aí a gente estava até falando no intervalo aqui, Davi era um cara que tinha intimidade, né, com Deus. Davi sabia quem era o Deus que ele servia, né, e então ele fala, ó Senhor, quanto se multiplicaram os meus inimigos, muitos são os que se levantam contra mim. Quantas nações se levantavam contra o povo de Israel? Davi estava sempre em luta. Tu já pensou, Odeca? Passar só vivendo a vida inteira com luta, tu não tem um minuto de paz, cara. É uma coisa que é desafiador, né? A vida com Cristo é desafiadora. Mas parar para viver, parar para entender, muito, por isso que muitas pessoas não querem, né? Mas é para dar assim, eu não quero, né? Porque há um despego, há algo que precisa deixar, sabe? Porque se tu parar para olhar para a luta, vai começar a querer vitória, né? Querer vitória. E às vezes a vitória não é aqui nessa terra, né? Por isso a gente precisa enxergar. Mas nesse caso específico de Davi, foi, né? O rei Davi. Deus era com ele, Deus deu uma vitória para ele, em vida, né? Sim, mas ali Nessa terra. foi para ver ali a perseguição de Absalão, tu vê que ele entende e ele sabe por que ele está sendo perseguido. Entendeu? Essa perseguição de Absalão, para quem não tá entendendo, era o próprio filho, né? O próprio filho dele. Então, tu imagina, Deca, o Vini ou o Samuel te colocar para fora de casa, te colocar a correr para fora de casa. Tu já pensou nisso? Já conseguiu conceber uma ideia dessa? E assim, ó, e o povo, naquela época, o povo que ele deu a vida para defender aquele povo, literalmente, né? Por causa que ele ia para a guerra para defender o povo de Israel. E o povo de Israel, nem aí para ele. O povo de Israel saudando o novo rei, que era o filho dele, Absalão, né? Um povo ingrato e traidor. Eu tenho duas colocações para vocês. Uma delas é, será que o povo sabia? Porque Davi tinha, acredito que sim, né? Tinha feito, né? Outra coisa,
quando a briga é dentro de casa, né? Ninguém enxerga. Então há uma disputa. Por isso que eu digo, quando chega na igreja, há muitas guerras entre nós, né? Muitas batalhas a ser vencidas. E essa perseverança, né, na diversidade é que é muito da gente, das pessoas que estão à nossa volta. Enquanto a nossa casa está contra nós, enquanto o problema está dentro de nós ou está dentro da nossa casa, a gente não consegue extrair esse problema, essa situação. Porque na verdade o que Davi fez? Ele fugiu porque não tinha alternativa perante a situação que ele passava. E às vezes a gente, vamos colocar nós muitas vezes nós fugimos de certas coisas que na verdade não tem nem solução, nem como reagir, nem como fazer as coisas. Então hoje Davi nos ensina mais uma vez, né, que ele foi perseverante, ele confiou. Nesse caso específico, o que ele ia fazer? Ele ia batalhar contra o próprio filho, né? Ele não queria, ele ia matar o próprio filho, ele não ia fazer isso. Por ele ser um cara correto, né? Se tu ver a história, se tu olhar para a história de ver ali, ó, vamos lá na história de Davi um pouquinho. O profeta Natan vai lá e fala para ele, né? Davi, o que tu decide? Deus mandou para tu decidir algo. Tu escolher. Tu quer que Deus te entregue na mão dos teus inimigos? Ou tu quer que a tua casa entre em ruína? Aí o que Davi pensou? Pô, se eu fizer isso, se eu me entregar para meus inimigos, vai ser cruel, né? Então eu prefiro cair na mão da minha família, se deixar, porque eu creio na misericórdia de Deus. Então ele decidiu deixar, e ele foi para esse precipício, né? Sabendo o que ia acontecer, mas sabendo a misericórdia de Deus, sabendo que Deus estava ouvindo ele. Foi uma declaração de fé, né, o Deca? Ele diz, olha, eu não posso fazer isso, mas que o Senhor julgue a minha causa. Que eu julgue a minha causa. Né? Isso. O Senhor é o meu escudo, como ele fala ali depois, nos versículos que vem depois. E Deus, e Jesus, fez justiça por ele. Sim. Correto? Como é que terminou essa história? Alguém sabe? De Davi? Que Davi foi deposto pelo seu próprio filho, fugiu para não ser morto. Sim. Tá? E como é que terminou? Terminou assim? A história de Davi, ela... Eu não vou lembrar direito, sabe? Tá, Ele... Tá, filho então... pede perdão para eles. Não. Não Então eu vou Fala aí, dizer para vocês, tá? Fala isso. O Davi saiu com o coração quebrado, humilhado por causa do seu próprio filho, traiu ele. E Davi fugiu com alguns guerreiros que vocês vão se lembrar, que não negavam, que eram homens valentes que Deus tinha colocado ao lado de Davi para proteger Davi. Esses homens foram junto com Davi. Esses homens falaram, não, eu não vou servir o teu filho, eu sirvo a ti. Homens leais, homens fiéis, tá? E aí, o filho de Davi colocou uma tropa atrás dele. Sim. Atrás de Davi, Absalão, e Absalão foi junto. Sim. Na batalha para matar Davi e os homens dele. Sim. E aí a história vai falar que ele fica pendurado no meio da floresta, eles a cavalo atrás do pai dele, ele fica pendurado num galho de árvore e é morto. Agora eu não vou me lembrar se foi por um dos homens de Davi ou foi no próprio acidente com a árvore, que ele bateu de cavalo na árvore, tá? Mas ali a gente já vê Deus fazendo justiça, porque Davi entregou, né, a causa dele a Deus. Não foi Davi que fez isso, foi Deus. E aí os homens de Davi combatem os homens de Absalão, vencem e eles voltam para a cidade de Israel e Davi reassume o trono dele, tá? E aquelas pessoas, para ver como não dá para acreditar na multidão, né? Como a multidão muitas vezes é enganosa, é falsa, que antes aplaudiam o que Absalão tinha feito com Davi, tiveram que ver e aplaudir e aceitar o retorno ao trono de Davi, né? É forte isso. Então, mais uma vez mostra que quando entrega na mão de Deus, toda a diversidade que você tem, Deus resolve, mesmo a diversidade, tu começou errado, né? Então,
cuidado que a gente tem hoje de quando fazer alguma coisa que seja extremamente, né, inteligente, né? E pedir orientação de Deus, né? Então, para nós, assim, traz um entendimento que às vezes tem consequência também. Por isso nós entregamos na mão de Deus, né? E Deus resolve. E muitas vezes, outrora, alguma situação que nós passamos, eu tenho exemplo da minha vida, que a gente entregou na mão de Deus e Deus solucionou da melhor forma possível. Mas a consequência teve, eu tive que ir lá dar uma situação, eu tive que ir lá resolver. Eu tive que ir lá e dar um passo em direção. E quando eu cheguei para resolver a situação, estava tudo resolvido. Pelo menos eu administrava através da sabedoria de Deus. Então demonstra mais uma vez que a gente depender de Deus é melhor, né? Por mais que seja uma adversidade dura, sofrida, mas quando está na mão de Deus, não tem como a gente não ser abençoado, né? Deus julga a nossa causa e faz justiça por nós, né? Exatamente. Mesmo ainda, né? Pareceu... Mesmo que pareça impossível muitas vezes. A gente olhando com os próprios olhos. Por isso que eu digo, eu falo assim, às vezes quando falo com as pessoas, eu digo assim, sempre há esperança aonde não há esperança, né? Porque... desculpa te interromper, Cedinho, mas se tu for ver, dentro disso que tu está falando, no versículo 2, ele fala justamente isso, ó. Muitos dizem da minha alma, não há para ele salvação em Deus. E era o que o povo de Israel falava, debochava de Davi. Teu próprio filho te botou para fora de casa, cara. Olha só o que tu está fazendo, tu não consegue botar ordem na tua própria casa, tu acha que tu vai governar o povo de Israel, né? Então, o povo de Israel debochava dele. O povo que ele deu a própria vida, que ele lutou, saiu em batalha muitas vezes, debochava dele. Aí ele no 3 fala assim também, né? Aí o 3, o que ele fala no 3? Legal. Aí ele fala assim, pois tu, Senhor, é o meu escudo para mim, a minha glória, e o que se exalta na minha cabeça. Então, com a minha voz, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, desde o monte da sua santidade. Eu me deitei e dormi, e despertei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feriste todos os meus... Alguns inimigos só, Odé, ele está falando aqui? Que Deus... Todos os meus inimigos tu feriste nos queixos, e quebraste o dente dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, sobre o meu povo será a sua bênção. Então aqui está a esperança dele, isso é tremendo, cara. E nós vamos encerrar hoje, né, esse dia de hoje, com essa palavra aí maravilhosa, né? Que há esperança aonde não há esperança, né? Então só depende de nós, né? Clamar a Deus, né? Pedir, porque às vezes a gente não está livre de qualquer situação, né? A gente não está imune, como nós estávamos falando ali, né? Só que às vezes existe diversidade que nós plantamos no tempo da ignorância, né? Então nós temos que rever que a gente precisa também, né? Reconciliar, voltar atrás, né? E se for perseguido, confia em Deus, né? Se a adversidade vem à tona, confia em Deus. Porque nós temos um adversário que ele é invisível muitas vezes, mas ele usa situações, pessoas, momentos para nos tirar da presença de Deus, né? Ou tirar da nossa vida a fé, a esperança. Recapitulando uma coisa que tu falou ali, né? 2 Samuel, tá? 18, sobre Absalão, tá? Vamos dizer ali depois aí sobre a morte de Absalão. Tá vendo algumas coisas aqui, é muito interessante mesmo como tu falou. Mas eu vejo assim, a tristeza do rei, sabe? Quando o seu filho morreu. Então eu quero dizer pra vocês que embora a nossa casa, às vezes, alguém muito próximo nos fere, nos cause tristeza, nos cause sofrimento, existe um Deus que nos conforta e nos ampara. Então a mensagem hoje... Que é a esperança da nossa vida, né? A mensagem que eu deixo rapidinho aqui é que você não desanime pelas perseguições dentro da tua casa, nas tuas amizades, então que você continue sempre firme. Não desista dos nossos relacionamentos, né, muitas vezes. O rei Davi, ele continuou sendo rei, e Deus estava com ele. Tá? Você não vai deixar, você não vai desistir por pouca coisa, porque você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Então não desista, sabe? Continue firme, que Deus vai propósito muito grande a vida de
Amém. Então, assim a gente finaliza o programa de hoje, a palavra de hoje. Você conheceu um pouquinho mais do rei Davi e você viu que havia esperança, mesmo de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta dor, houve esperança para o rei Davi, que era Deus e a palavra dele. E eu tenho certeza que, como o irmão José falou agora há pouco, a esperança para você também. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. Mas eu quero te convidar a acreditar, a continuar tendo esperança e que você deposite a sua esperança no lugar certo, que é em Jesus, Amém. que é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu final de semana e até o próximo programa. Vamos orar só rapidinho. Pai, te agradeço, Pai, por essa oportunidade, que possamos cada vez mais estar na Tua presença, que o Teu Espírito conforte cada vida, que alcance cada um deles nesse momento. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre cada vida. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são guerreiros, cara. Vocês são guerreiros, cara. Isso aqui estava escrito no céu, sabe? E Deus tirou do papel e trouxe para a realidade. Glória a Deus. Mais um feito, gurizada. Muito obrigado pela presença de vocês. Senão ia ficar só eu Vocês falando. cada aí vez sozinho. mais, cara. Eu não posso estar todos os dias aí, mas precisar.